Vocês não vão acreditar no que aconteceu comigo no Natal. Meu próprio filho me deu uma viagem para a Europa, daquelas que custam mais de 40 mil reais. Eu fiquei emocionado. Pensei que finalmente ele tinha me reconhecido como pai depois de todos esses anos. Mas aí eu descobri a verdade por trás daquela viagem. E o que eu fiz depois? Bem, digamos que transformei a lua de mel dele num verdadeiro inferno. Fiquem até o final porque essa história vai chocar vocês. Se você gosta de histórias como essa, inscreva-se no canal e me conte nos comentários de onde você está assistindo. O cheiro de rabanada ainda pairava na cozinha quando Márcio chegou em casa naquela manhã de 26 de dezembro. Eu estava arrumando os restos da ceia de Natal, sozinho como sempre, quando ouvi o barulho da chave na fechadura. Meu coração deu aquela aceleradinha de sempre. Mesmo aos 42 anos, ele ainda era meu menino. "Pai, Feliz Natal atrasado!" Ele gritou da sala. E eu senti aquele quentinho no peito que só pai entende. Tinha ficado chateado porque ele não apareceu na ceia, mas entendi. Casado há 3 anos com a Patrícia, ele tinha os compromissos dele com a família dela também. Quando entrou na cozinha, trazia um envelope dourado na mão, daqueles de papel caro com relevo. "Trouxe seu presente de Natal, pai." Dessa vez caprichei mesmo. O sorriso dele era largo, mas havia algo estranho nos olhos, uma pressa que não conseguia disfarçar. Dentro do envelope tinha um voucher de uma agência de turismo de luxo. Pacote completo para Paris, Londres e Roma. 15 dias, hotéis, 5 estrelas, passagens em classe executiva. "Meu Deus, Márcio, isso deve ter custado uma fortuna!" Exclamei segurando o voucher como se fosse algo sagrado. "O senhor merece, pai. Sempre sonhou em conhecer a Europa." Ele me deu um tapinha no ombro, mas estava inquieto, mexendo no celular, olhando o relógio. "Olha, preciso correr. A Patrícia está me esperando no shopping, mas aproveita bem essa viagem, viu? Já está tudo pago. É só escolher as datas." Achei estranha essa pressa toda, mas Márcio sempre foi assim, acelerado. Depois que ele saiu, fiquei admirando o voucher na mesa da cozinha. Europa. O continente que sempre sonhei conhecer desde menino, quando ouvia as histórias do meu avô italiano. Sempre fui um homem simples. Trabalhei 40 anos como supervisor numa fábrica de autopeças no ABC Paulista, criando Márcio sozinho depois que minha esposa morreu num acidente de carro, quando ele tinha apenas 8 anos. Nunca sobrou dinheiro para viagens internacionais. Meu máximo eram as férias anuais em Ubatuba ou Campos do Jordão. Ver aquele voucher na minha mesa me deixava orgulhoso e emocionado ao mesmo tempo. Liguei para minha irmã Célia, que mora em Santos, para contar a novidade. "Que filho cuidadoso você tem, Antônio," ela disse. E eu senti aquele orgulho de pai crescer no peito. O dia passou normal. Assisti meu futebol, conversei com meu vizinho seu Geraldo por cima do muro. Ele comentou sobre o voucher quando contei a novidade. "Sorte a sua ter um filho assim. Meu João mal lembra do meu aniversário." Suspirou, e eu me senti ainda mais orgulhoso. Mas à noite, quando estava organizando os papéis para pensar nas datas da viagem, algo me incomodou. Peguei o voucher novamente e reparei numa coisa estranha. As datas de validade eram muito específicas. De 15 de janeiro a 31 de janeiro. Apenas 2 semanas de janeiro. Que coincidência estranha. Justamente o período em que sempre passo uns dias na fazenda do meu compadre em Minas. Resolvi ligar para a agência no dia seguinte para saber se poderia trocar as datas, mas algo no fundo da minha mente começou a me incomodar. Por que Márcio havia escolhido exatamente essas datas? E por que a pressa toda para eu decidir logo? Na manhã seguinte, liguei para a agência Golden Travel, cujo nome estava no voucher. Uma moça atendeu com voz simpática. "Bom dia. Gostaria de informações sobre um pacote que ganhei de presente." "Claro, senhor. Pode me passar o número do voucher?" Passei o código e ouvi ela digitando no computador. Houve uma pausa. "Senhor Antônio, o voucher está em seu nome mesmo, mas quem fez a compra foi o senhor Márcio Silva, seu filho, correto?" "Isso mesmo. Gostaria de saber se posso alterar as datas. Essas não são muito convenientes para mim." Outra pausa. "Senhor,
Vou ser honesta com o senhor. Esse voucher tem uma cláusula bem específica. Não pode ser alterado, não pode ser cancelado e não pode ser reembolsado. É válido apenas para essas datas exatas. E mais uma coisa estranha. Quem comprou pediu especificamente para que essas informações não fossem passadas ao beneficiário. Meu estômago se apertou. Como assim? Seu filho deixou instruções bem claras de que o senhor não deveria saber dessas condições. Disse que era para ser uma surpresa completa. Mas eu acho que o senhor tem o direito de saber, né? Agradeci e desliguei o telefone com o coração acelerado. Por que Márcio não queria que eu soubesse das condições? E por que essas datas eram tão importantes que não podiam ser alteradas? Comecei a desconfiar que havia algo mais por trás daquele presente generoso demais. Resolvi fazer uma coisa que nunca pensei que faria: investigar meu próprio filho. Comecei discretamente. Na terça-feira, passei em frente ao escritório onde Márcio trabalhava como contador numa empresa de importação. Fingindo que estava na região por acaso, entrei para cumprimentá-lo. A recepcionista me reconheceu. Oi, senhor Antônio. O Márcio não está, viajou para São José dos Campos a trabalho. Volta só na sexta. Estranhei. Márcio não tinha me falado de viagem nenhuma. Liguei para ele, mas caiu direto na caixa postal. Mandei uma mensagem no WhatsApp. Filho, soube que você viajou a trabalho. Quando volta? A resposta veio 3 horas depois. Oi, pai. É uma viagem rápida. Conversa mais tarde. Na quinta-feira resolvi passar na casa dele. Márcio e Patrícia moravam num apartamento no Tatuapé. Um 3 quartos que eu tinha ajudado a dar de entrada quando casaram. Toquei a campainha. Patrícia atendeu, mas estava com uma cara estranha. Oi, sogro. O Márcio não está. A recepcionista do escritório disse que ele viajou para São José dos Campos. Patrícia ficou vermelha. É isso mesmo. Viagem de trabalho. Mas algo no jeito dela me disse que estava mentindo. Patrícia, posso entrar? Quero conversar com você sobre uma coisa. Ela hesitou, mas me deixou entrar. Sentamos na sala e eu fui direto ao ponto. Filha, está acontecendo alguma coisa que eu deveria saber? O Márcio está agindo estranho comigo. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Sogro, eu não posso falar nada. O Márcio me fez prometer. Percebi que Patrícia estava sofrendo com algum segredo. Sempre tivemos uma boa relação. Ela me tratava como um pai, já que os pais dela morreram num acidente quando ela era jovem. Patrícia, seja o que for, você pode confiar em mim. Somos família. Ela desatou a chorar. Sogro, o Márcio está planejando uma coisa terrível enquanto o senhor estiver viajando. Ele acha que eu não sei, mas descobri tudo. Meu sangue gelou. Que tipo de coisa terrível? Ele está tendo um caso com a secretária dele, a Vanessa. E enquanto o senhor estiver na Europa, eles vão se encontrar aqui em casa. Ele disse para ela que finalmente ia ter 2 semanas livres para ficarem juntos sem ninguém incomodar. A dor no meu peito foi física. Não só meu filho estava me traindo a confiança que eu sempre tive nele, como estava traindo a própria esposa. Patrícia, você tem certeza disso? Ela pegou o celular e me mostrou prints de conversas que tinha encontrado no notebook do Márcio. Era ele conversando com alguém chamada Vanessa. As mensagens eram explícitas. Amor, já comprei a passagem para o velho. 15 dias só nossos. Ele vai adorar a Europa e nós vamos adorar ter a casa só para nós. Que parada genial, amor. Seu pai vai ficar longe e a sua esposa também? A Patrícia vai passar uns dias na casa da irmã em Campinas. Disse que não aguenta mais me ver. Perfeito para nós. Senti uma raiva que nunca tinha experimentado na vida. 40 anos criando esse menino, me sacrificando por ele. E era assim que ele me retribuía, me mandando para longe para poder trair a esposa em paz? Naquela noite não consegui dormir. Ficava repassando as mensagens que Patrícia me mostrou, sentindo a traição queimar no meu peito. Márcio não estava apenas me usando, estava destruindo o próprio casamento e achando que eu era idiota demais para perceber. Mas eu não era idiota. Era um homem de 65 anos com experiência de vida suficiente para saber quando estavam tentando me enganar.
E se meu filho pensava que podia me manipular, ele estava muito enganado. Na manhã de sexta-feira, quando Márcio voltou da suposta viagem de trabalho, liguei para ele. Filho, pensei melhor sobre a viagem. Acho que vou aceitar sim. Quando posso reservar os voos? Sério, pai? Que bom. Deixa que eu cuido de tudo. As datas são fixas, de 15 a 30 de janeiro. Já vou reservar hoje mesmo. Perfeito. Mal posso esperar para conhecer Paris. Mas eu não tinha a menor intenção de ir sozinho para a Europa. Se Márcio queria me mandar para longe, eu ia mostrar para ele que duas pessoas podem jogar o mesmo jogo. E quem disse que eu precisava viajar sozinho? Liguei para Patrícia depois que falei com Márcio. Filha, tenho um plano. Você confia em mim? Claro, sogro. O senhor é a única pessoa honesta nessa família. Então me ajuda com uma coisa. Você conhece os pais da Vanessa? Conheço. Por quê? Porque eu vou fazer uma visitinha para o pai dela. Tenho certeza de que ele vai ficar muito interessado em saber que tipo de mulher criou. Descobri que Vanessa Santos, de 28 anos, era secretária executiva na empresa onde Márcio trabalhava. Solteira, morava sozinha num apartamento em Vila Carrão. Mas o mais importante, era filha única de seu Miguel Santos, um senhor de 70 anos, viúvo, aposentado da Petrobras, conhecido por ser extremamente religioso e conservador. Patrícia me passou o endereço do seu Miguel. Era uma casa simples no bairro da Penha, bem cuidada, com um jardim na frente cheio de rosas. No sábado de manhã, me arrumei com minha melhor roupa e fui fazer uma visita. Toquei a campainha. Um senhor alto, cabelos brancos bem penteados, me atendeu. Bom dia. Em que posso ajudá-lo? Bom dia, senhor Miguel. Meu nome é Antônio Silva. Sou pai do Márcio, que trabalha com sua filha Vanessa. Gostaria de conversar com o senhor sobre um assunto delicado. Os olhos dele se estreitaram. Entre, por favor. Sentamos na sala, decorada com muitas imagens de santos e um crucifixo grande na parede. Seu Miguel era claramente um homem de fé. Senhor Antônio, o que aconteceu? Seu Miguel, descobri que meu filho, que é casado, está tendo um relacionamento com sua filha. E eles estão planejando passar 2 semanas juntos na minha casa, enquanto eu estou viajando. A cara do homem ficou vermelha de raiva. Isso é mentira. Minha Vanessa jamais faria uma coisa dessas. Ela é uma moça direita, criada nos princípios cristãos. Peguei o celular e mostrei os prints das conversas que Patrícia tinha me enviado. Seu Miguel leu tudo, e a cada mensagem sua expressão ficava mais dura. Esse desgraçado está corrompendo minha filha, ele murmurou. E você? O que pretende fazer? Tenho um plano, seu Miguel, mas preciso da sua ajuda. Expliquei meu plano para seu Miguel. Quanto mais eu falava, mais seus olhos brilhavam com uma sede de justiça que reconheci imediatamente. Éramos 2 pais traídos pelos próprios filhos, 2 homens que tinham dedicado a vida às famílias e agora viam tudo sendo destruído por egoísmo e falta de caráter. Senhor Antônio, seu plano é perfeito, mas eu tenho uma sugestão para torná-lo ainda melhor. Fale. Que tal se eu fosse junto com o senhor para a Europa? 2 senhores aposentados fazendo turismo. E enquanto isso nós deixamos uma surpresinha aqui para eles. A ideia do seu Miguel era genial. Passamos a tarde inteira planejando cada detalhe. Ele tinha contatos na Polícia Civil, era amigo do síndico do prédio onde Márcio morava, conhecia gente em todo lugar. E diferente de mim, que sempre fui trabalhador braçal, seu Miguel tinha estudado, era formado em engenharia, aposentado com boa pensão. Sabia como as coisas funcionavam. Senhor Antônio, minha filha vai aprender que as ações têm consequências. E seu filho também. Combinamos que seu Miguel pagaria a própria passagem e se hospedaria no mesmo hotel que eu. Oficialmente, éramos 2 amigos que decidiram viajar juntos. Na segunda-feira, liguei para Márcio. Filho, mudança de planos. Vou levar um amigo comigo na viagem. Você se importa? Houve uma pausa do outro lado da linha. Que amigo, pai? Seu Miguel, pai de uma moça que trabalha na sua empresa, a Vanessa. Ele também está aposentado e sempre quis conhecer a Europa.
Achei que seria boa companhia. Pelo silêncio que se seguiu, percebi que tinha acertado em cheio. Márcio estava em pânico. Pai, mas o senhor nem conhece esse homem direito. Não acha perigoso viajar com um estranho? Márcio, conversei bastante com ele. É um senhor muito educado, religioso, de família. E não é estranho não, já que a filha dele trabalha com você. Meio que somos parentes postiços, né? Pai, eu acho melhor o senhor viajar sozinho mesmo. É mais seguro. Bobagem, filho. 2 homens da nossa idade é até mais seguro do que um sozinho. E já está tudo combinado. Seu Miguel já comprou a passagem dele. Era mentira. Mas Márcio não precisava saber. E outra coisa, filho. Como vocês trabalham juntos, falei para ele avisar a Vanessa que vamos viajar juntos. Ele ficou super feliz de poder contar para a filha que vai conhecer a Europa com o pai do chefe dela. O silêncio do outro lado da linha foi delicioso. Eu podia quase ouvir os pensamentos desesperados do Márcio. Como ele ia explicar para a amante que o pai dela ia viajar exatamente no período que eles tinham planejado para ficarem juntos? Pai, deixa eu ligar para o senhor depois, tá? Preciso resolver uma coisa aqui no trabalho. Claro, filho. Mas fica tranquilo que está tudo certo. Seu Miguel está super animado. Disse que tem muito o que conversar comigo sobre os filhos. Vai ser uma viagem inesquecível. Quando desliguei, estava sorrindo pela primeira vez em uma semana. Nas horas seguintes, meu telefone não parou de tocar. Primeiro foi Márcio, tentando me convencer de que viajar com seu Miguel não era boa ideia. Depois foi Patrícia, dizendo que Márcio chegou em casa nervoso, falando ao telefone o tempo todo, cancelando compromissos. Sogro, ele está desesperado. Ligou para a Vanessa umas 10 vezes hoje. E sabe o que mais? Ele me perguntou se eu conhecia o pai da Vanessa, se sabia que tipo de homem ele era. E você disse o quê? Que conhecia de vista, que sabia que ele era bem conservador e religioso. O Márcio ficou branco quando ouviu isso. Era exatamente a reação que eu esperava. Naquela noite, seu Miguel me ligou. Senhor Antônio, missão cumprida. Conversei com a Vanessa hoje. Disse que tinha conhecido um senhor muito simpático, pai do chefe dela, e que íamos viajar juntos para a Europa. E qual foi a reação dela? Quase desmaiou. Começou a gaguejar, perguntando que senhor era esse, quando íamos viajar se eu conhecia a família do Márcio. Respondi que conhecia sim, que éramos praticamente família já, que eu sabia de tudo o que acontecia na vida do Márcio. Perfeito. Tem mais, senhor Antônio. Ela perguntou se eu sabia que o Márcio era casado. Respondi que claro, que inclusive conhecia bem a esposa dele, que era uma moça maravilhosa. A cara dela foi um poema. O plano estava funcionando perfeitamente. Márcio e Vanessa estavam entrando em pânico, imaginando o que o pai conservador e religioso dela poderia saber sobre o affair. Na quarta-feira, 2 semanas antes da viagem, resolvi dar o último empurrão. Liguei para o escritório onde Márcio trabalhava e pedi para falar com a Vanessa. Vanessa, aqui é o Antônio, pai do Márcio. Seu pai deve ter comentado que vamos viajar juntos. A voz dela estava trêmula. Ah, sim, senhor Antônio. Meu pai comentou. Que bom. Olha, eu queria aproveitar que vocês trabalham juntos para pedir um favor. Pode avisar o Márcio que mudei de ideia sobre as datas? Acho que vamos prolongar a viagem por mais uma semana. Seu pai topou na hora. Disse que tem muito tempo livre mesmo. Mais uma semana? É, de 15 de janeiro até 10 de fevereiro. Quase um mês fora. Você não se importa de ficar sem seu pai por tanto tempo, né? Ele disse que você é bem independente. Não, claro que não me importo. Ótimo. Vanessa, seu pai falou tanto de você durante nossos encontros para planejar a viagem. Disse que você é uma moça muito séria, que nunca deu problema para ele, que tem muito orgulho da educação que te deu. Fiquei emocionado ouvindo. O silêncio do outro lado era constrangedor. Obrigada, senhor Antônio. Ah, e mais uma coisa. Seu pai sugeriu que quando voltarmos da viagem, vocês venham jantar lá em casa com o Márcio e a Patrícia. Ele quer muito conhecer melhor a família do chefe da filha dele. Vai ser um jantar em família maravilhoso. Quando desliguei, estava rindo sozinho.
Podia imaginar Vanessa correndo para contar para Márcio que o caso estava descoberto e que o pai dela queria jantar com a família dele. Naquela mesma tarde, Patrícia me ligou alterada. Sogro, o Márcio chegou em casa como um doido. Está no telefone há 2 horas, falando baixo, andando pela casa. E cancelou a reserva do restaurante que tinha feito para o fim de semana. Que restaurante? Um lugar romântico em Campos do Jordão. Tinha planejado levar a Vanessa lá no fim de semana enquanto eu ia estar visitando minha irmã, mas cancelou tudo. Era o sinal de que o plano estava funcionando. Márcio estava percebendo que o esquema perfeito dele estava desmoronando. Na quinta-feira, ele apareceu na minha casa sem avisar. Pai, preciso conversar com o senhor sobre essa viagem. Claro, filho. Entre. Quer um café? Sentamos na cozinha. Márcio estava visivelmente nervoso, suando frio, mexendo as mãos. Pai, eu acho que o senhor não deveria viajar com esse seu Miguel. Por quê? Ele é gente boa. É que o senhor não conhece ele direito. E se for um malandro? E se quiser aplicar algum golpe no senhor lá na Europa? Márcio, o homem é aposentado da Petrobras, tem boa pensão, mora numa casa própria. Que golpe ele ia aplicar em mim? Sei lá, pai. Esses velhos aposentados às vezes ficam meio senes, fazem besteira. Eu fingi que estava pensando. Será? Ele me pareceu bem lúcido. Inclusive falou umas coisas interessantes sobre você. A cara do Márcio ficou branca. Que tipo de coisa? Ah, disse que a filha dele fala muito bem de você no trabalho. Que você é um chefe exemplar, casado, família estruturada. Ele tem muito respeito por homens de família. Márcio estava transpirando tanto que precisou pegar um guardanapo para enxugar a testa. Pai, eu preciso te contar uma coisa. Fala, filho. É sobre essa viagem. Eu tinha outros planos para quando o senhor estivesse fora. Fingi surpresa. Que tipo de planos? Eu ia aproveitar para reformar a casa, fazer uma surpresa para a Patrícia. Por isso não queria que o senhor levasse ninguém. Se der algum problema aqui e eu precisar te ligar, ia ficar estranho você estar com o pai da Vanessa. Era uma mentira patética, mas deixei ele continuar. E pai, tem outra coisa. A Vanessa, ela tem uma quedinha por mim. Como assim, filho? Ela fica dando em cima de mim no trabalho. E se o pai dela desconfiar de alguma coisa, vai dar problema para mim na empresa. Pode até me demitir. Agora estava ficando interessante. E você, Márcio? Corresponde a essas investidas dela? Ele hesitou. Foi nessa hesitação que vi o homem que meu filho se tornara. Covarde, mentiroso, sem caráter. Pai, eu sou casado. Jamais faria uma coisa dessas. Então por que está preocupado com o que o pai dela pode pensar? Se você não fez nada errado, não tem com que se preocupar. É que às vezes as pessoas interpretam mal, né? Uma amizade inocente pode parecer outra coisa. Olhei fundo nos olhos do meu filho e vi um estranho. Márcio, você está mentindo para mim. Ele desabou. Pai, está bem. Eu vou falar a verdade. Márcio abaixou a cabeça. Eu estou tendo um caso com a Vanessa. Começou há 6 meses. A gente se apaixonou. Mesmo esperando por essa confissão, ouvir das palavras do próprio filho me doeu profundamente. E a Patrícia? E seu casamento? Pai, o casamento já estava acabado mesmo. A gente não tem mais nada em comum. A Vanessa me entende, me faz feliz. Então se separa da Patrícia e assume o relacionamento com a Vanessa. Não é tão simples assim, pai. Tem a questão financeira, o apartamento que está no nome dos dois, os móveis que compramos juntos. É complicado. Então você preferiu me mandar para a Europa para poder trair sua esposa em casa? Márcio levantou a cabeça surpreso. Como o senhor sabe? Filho, eu sei de tudo. Sei das mensagens que vocês trocam. Sei que planejaram ficar na minha casa por 2 semanas. Sei que a Patrícia ia para Campinas. Sei de tudo. Ele ficou pálido. Quem te contou? Isso não importa. O que importa é que você achou que podia me usar como um peão num jogo sujo. Me comprou uma viagem cara para me tirar do caminho. Pai, não é assim. Eu realmente queria te dar um presente bom. Márcio, não me trata como idiota.
Você gastou 40 mil reais numa viagem para me tirar de casa por 2 semanas. Isso não é presente, é suborno. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Márcio chorava, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de quem foi descoberto. Pai, o que o senhor vai fazer agora? Vou viajar, Márcio. Vou aproveitar a Europa que você pagou. Mas não vou sozinho. Vou com o seu Miguel mesmo. Pai, pelo amor de Deus, o senhor não pode fazer isso comigo. Fazer o quê? Aceitar o presente que você me deu? Fazer amizade com o pai de uma funcionária sua? O senhor sabe muito bem o que isso vai causar. Olhei para meu filho com uma mistura de decepção e raiva que jamais pensei que sentiria. Márcio, você criou essa situação. Você que se vire para resolver. E se eu cancelar a viagem? Se eu devolver o dinheiro? Tarde demais. Seu Miguel já comprou a passagem dele, já pediu dispensa no trabalho voluntário que ele faz na igreja, já contou para meio mundo que vai conhecer a Europa com o pai do chefe da filha dele. Pai, o senhor está fazendo isso por vingança? A pergunta me pegou desprevenido. Estava fazendo por vingança? Em parte, sim, mas havia algo mais. Márcio, eu estou fazendo isso para te ensinar uma lição que deveria ter aprendido há muito tempo. Ações têm consequências. Que lição? A lição de que você não pode usar as pessoas que te amam como peões num tabuleiro. A lição de que mentir tem preço. A lição de que trair a confiança dos outros cobra um pedágio caro. Márcio tentou mais uma vez. Pai, e se eu terminar com a Vanessa? Se eu tentar salvar meu casamento? Isso é entre você, sua consciência e sua esposa. Eu vou para a Europa no dia 15. Nos dias que se seguiram, Márcio tentou de tudo para me fazer mudar de ideia. Ligava várias vezes por dia. Aparecia em casa sem avisar, mandava a Patrícia falar comigo. Chegou até a sugerir que eu levasse ela na viagem no lugar do seu Miguel. Pai, a Patrícia merece conhecer a Europa também. Que tal levá-la no lugar desse senhor? Márcio, primeiro você quer que eu viaje sozinho. Agora quer que eu leve sua esposa. Decida-se. É que seria melhor para todo mundo, pai. Seu Miguel e eu nos falávamos diariamente, afinando os detalhes do plano. Ele tinha conseguido informações preciosas sobre os movimentos do casal. Senhor Antônio, minha filha pediu 15 dias de férias exatamente no período da viagem. Disse que ia visitar uma prima em Salvador. Mentira deslavada. E você disse alguma coisa? Fingi que acreditei. Mas comentei que era uma pena ela viajar justamente quando eu estivesse fora, porque queria apresentá-la melhor ao senhor e à família do Márcio. A cara dela foi de quem viu um fantasma. No sábado antes da viagem, uma semana antes do embarque, seu Miguel apareceu na minha casa. Era a primeira vez que nos encontrávamos pessoalmente desde que planejamos tudo. Um homem elegante, bem vestido, com porte de quem sempre fora respeitado. Senhor Antônio, trouxe uma lembrancinha. Era uma garrafa de uísque escocês, de boa qualidade, para brindarmos nossa amizade e nossa viagem. Sentamos na varanda e conversamos por horas. Descobrimos que tínhamos muito em comum. Ambos viúvos, ambos traídos pelos filhos, ambos homens que trabalharam a vida inteira honestamente. Na segunda-feira, uma semana antes do embarque, Patrícia apareceu na minha casa chorando. Sogro, preciso falar com o senhor. Que foi, filha? O Márcio está desesperado. Ontem ele passou a noite inteira acordado, andando pela casa, falando sozinho. Está falando em confessar tudo para o pai da Vanessa, em pedir desculpas, em terminar o caso. E você, o que acha disso? Sogro, eu amo meu marido, mas não sei se consigo perdoá-lo. Não é só a traição. É a forma como ele planejou tudo isso, como quis usar o senhor. Patrícia se sentou no sofá, enxugando as lágrimas. Sogro, posso fazer uma confissão? Claro. Uma parte de mim quer que o senhor vá em frente com esse plano. Quer que ele sofra as consequências do que fez. Isso me faz uma pessoa má? Não, filha. Te faz uma pessoa humana. Você foi traída, humilhada, usada. É natural querer justiça. Mas também tenho medo do que pode acontecer. Se o pai da Vanessa é religioso e conservador como o senhor diz,
Ele pode fazer um escândalo. Pode prejudicar o Márcio no trabalho. Patrícia, seu marido criou essa situação. Ele sabia dos riscos quando decidiu ter um caso com a filha de um homem religioso. Naquela tarde, Márcio ligou mais uma vez. Dessa vez, a voz dele estava diferente. Mais humilde, mais quebrada. Pai, eu vou falar a verdade para o senhor sobre tudo. Estou ouvindo. Pai, eu estou devendo muito dinheiro, muito mesmo. Meu coração apertou. Que tipo de dívida? Cartão de crédito, empréstimos, financiamentos. Deu tudo errado nos últimos 2 anos. A empresa cortou salários, a Patrícia ficou desempregada uns meses. E eu fui fazendo dívida para manter o padrão de vida. Quanto você deve, Márcio? Houve uma pausa longa. 200 mil reais. O número me gelou. Era quase o valor da minha casa. 200 mil reais? Como você conseguiu dever tanto dinheiro? Pai, foi aos poucos. Primeiro foi o cartão para pagar as contas do mês. Depois foi um empréstimo para quitar o cartão. Depois outro empréstimo para quitar o primeiro. E por aí foi. E a Vanessa, onde ela entra nessa história? Pai, a Vanessa, ela tem dinheiro. A família dela tem dinheiro. O pai dela tem uma boa aposentadoria. Ela ganha bem como secretária executiva. E ela me ofereceu ajuda. Comecei a entender. Que tipo de ajuda? Ela disse que podia me emprestar o dinheiro para eu quitar tudo e depois ir pagando para ela sem juros, devagar. E o que ela queria em troca? Nada no começo, pai. Era só amizade mesmo. Mas com o tempo, a gente foi se aproximando até que você decidiu que era mais fácil ter um caso com ela do que resolver seus problemas como homem. Não foi assim, pai. Eu me apaixonei por ela de verdade. Márcio, você se apaixonou pela solução que ela representava para seus problemas. Isso não é amor, é oportunismo. Ficamos em silêncio. Eu estava processando a informação de que meu filho não era apenas um adúltero, mas também estava sendo sustentado pela amante. Pai, a viagem que eu comprei para o senhor, ela ajudou a pagar. Essa informação foi como um soco no estômago. Como assim? Eu não tinha 40 mil reais para comprar a viagem. Ela entrou com metade do dinheiro. Então você não me deu uma viagem de presente. Você e sua amante compraram minha ausência por 40 mil reais. Pai, não foi assim. Foi exatamente assim, Márcio. Vocês fizeram uma vaquinha para me mandar embora de casa. A humilhação queimava no meu peito. Não era apenas traição, era algo muito pior. Era a prova de que meu filho me via como um objeto. Algo que podia ser comprado e removido quando necessário. Pai, eu posso explicar. Não precisa explicar mais nada, Márcio. Você já disse tudo o que eu precisava ouvir. O senhor vai cancelar a viagem? Não, vou viajar sim. Vou aproveitar cada centavo que você e sua amante gastaram para me comprar. E vou levar o seu Miguel comigo, como combinado. Pai, pelo amor de Deus. Márcio, você fez sua escolha. Agora eu vou fazer a minha. Naquela noite liguei para seu Miguel e contei toda a verdade sobre a situação financeira. Ele ficou ainda mais indignado. Senhor Antônio, minha filha está bancando o adultério do seu filho? Está pagando para ele trair a própria esposa? É o que parece. Isso muda tudo. Agora não é só uma questão moral, é uma questão de dinheiro também. Minha filha está sendo usada financeiramente. Seu Miguel tinha razão. A situação era ainda pior do que imaginávamos. Vanessa não era apenas a amante, era a financiadora do esquema. Senhor Antônio, quando voltarmos da viagem, eu vou ter uma conversa muito séria com minha filha. E ela vai devolver cada centavo que gastou com esse homem. 15 de janeiro chegou. Acordei às 5 da manhã, tomei um banho caprichado, vesti minha melhor roupa de viagem. Às 7, seu Miguel tocou a campainha. Estava elegante, com uma maleta de couro e um sorriso de quem estava prestes a realizar um sonho. Bom dia, companheiro de viagem. Pronto para a aventura? Prontíssimo, seu Miguel. Chamamos um táxi para nos levar ao aeroporto. Durante o trajeto, conversamos sobre os pontos turísticos que queríamos visitar. Os museus, os restaurantes. Qualquer um que nos ouvisse pensaria que éramos 2 amigos aposentados realizando o sonho de conhecer a Europa.
No aeroporto, enquanto fazíamos o check-in, meu telefone tocou. Era Márcio. Pai, última chance. O senhor ainda pode desistir dessa loucura. Márcio, estou no aeroporto fazendo check-in. Seu Miguel está aqui do meu lado, também fazendo o dele. Não há mais volta. Pai, o senhor não tem ideia do que isso vai causar. Tenho sim, filho. E é exatamente o que eu quero que cause. E se eu contar tudo para a Patrícia? Se eu confessar tudo e terminar com a Vanessa? Isso é problema seu, Márcio. Deveria ter pensado nisso antes de criar toda essa situação. Desliguei o telefone e o coloquei no modo avião. A partir de agora, Márcio teria que lidar sozinho com as consequências dos seus atos. Seu Miguel havia ouvido a conversa. Senhor Antônio, seu filho está desesperado. E deveria estar mesmo. 2 homens da idade dele sabem exatamente o que estão fazendo. Subimos no avião às 10 da manhã. Eu na janela, seu Miguel no corredor. Quando o avião decolou, senti uma sensação de liberdade que não experimentava há anos. Chegamos a Paris às 7 da manhã, horário local. O hotel era excelente. 4 estrelas no 7º arrondissement, pertinho da Torre Eiffel. Nossos quartos ficavam no mesmo andar, um ao lado do outro. Depois de um banho e um café da manhã caprichado, saímos para conhecer a cidade. Seu Miguel era um companheiro de viagem excelente. Culto, bem informado, com um senso de humor refinado. Caminhamos pelos Champs-Élysées, visitamos o Louvre, subimos na Torre Eiffel. Senhor Antônio, obrigado por me dar essa oportunidade. Há anos sonhava em conhecer Paris. Imagine, seu Miguel. Obrigado eu por ter encontrado um companheiro tão agradável. Mas no meio de toda aquela beleza, não conseguíamos esquecer completamente o motivo que nos trouxera ali. Durante o jantar num bistrô charmoso perto do hotel, seu Miguel tocou no assunto. Senhor Antônio, o senhor acha que eles já descobriram que sabemos de tudo? Tenho certeza que sim. A essa altura, o Márcio já contou para a Vanessa sobre nossa viagem. Devem estar desesperados. E o que o senhor acha que estão fazendo agora? Olhei para o relógio. No Brasil eram 8 da noite. Provavelmente tentando descobrir se realmente viajamos juntos, se conhecemos a situação deles, se vamos contar para alguém. Vamos contar? Pensei na pergunta. Seu Miguel, quando voltarmos, eu vou contar para a Patrícia tudo o que descobri sobre as dívidas e o dinheiro da Vanessa. Ela merece saber a verdade completa. E eu vou ter uma conversa muito séria com minha filha sobre os valores que eu tentei ensinar para ela. Brindamos com vinho francês. 2 pais traídos, planejando justiça a milhares de quilômetros de casa. No segundo dia em Paris, resolvi ligar meu celular para ver se tinha mensagens. Eram 17 chamadas perdidas do Márcio e 23 mensagens no WhatsApp. Li todas. Pai, por favor, me liga. Pai, preciso muito falar com o senhor. Pai, a Vanessa está desesperada. Disse que o senhor e o pai dela estão tramando alguma coisa. Pai, terminei com a Vanessa. Acabou tudo entre nós. Pai, confessei tudo para a Patrícia. Ela saiu de casa. Pai, estou sozinho em casa sem saber o que fazer. Pai, me liga, pelo amor de Deus. Mostrei as mensagens para seu Miguel durante o café da manhã no hotel. Ele riu. Senhor Antônio, parece que o castelo de cartas desabou. Parece mesmo. Minha nora finalmente descobriu a verdade toda. E minha filha está descobrindo que brincar com fogo queima. Decidi não responder as mensagens. Estava na Europa, realizando um sonho. E não ia deixar os problemas do Brasil estragarem minha viagem. Naquele dia, visitamos Versalhes. O palácio era magnífico. Os jardins eram imensos. A história era fascinante. Durante a visita guiada, o guia contou sobre as intrigas da corte francesa, sobre como o poder corrompia as pessoas, sobre como a traição era moeda corrente na realeza. Viu, seu Miguel? Traição não é invenção moderna. Sempre existiu. A diferença é que na corte francesa pelo menos era por poder político. Nossos filhos traem por muito menos. À noite jantamos numa brasserie tradicional e conversamos sobre nossas vidas. Seu Miguel me contou sobre a esposa que morrera de câncer, sobre como criara a Vanessa sozinho,
sobre a decepção de descobrir que a filha não tinha os valores que tentara ensinar. Eu contei sobre minha esposa, sobre os sacrifícios que fizera pelo Márcio, sobre a decepção de descobrir que tudo havia sido em vão. No quarto dia, voamos para Londres. A cidade era diferente de Paris, mais formal, mais reservada, mas igualmente fascinante. Nosso hotel ficava perto do Big Ben e da janela do quarto podíamos ver o Tâmisa. Durante o voo, meu celular tocou. Era um número que não conhecia. Alô? Senhor Antônio, aqui é a Patrícia. Oi, filha. Está tudo bem? De onde está ligando? Estou na casa da minha irmã, em Campinas. Senhor, preciso contar uma coisa para o senhor. Fala. Descobri outras coisas sobre o Márcio. Coisas que ele não tinha me contado. Meu estômago se apertou. Que tipo de coisa? Senhor, o apartamento onde moramos, ele deu de garantia num empréstimo. Se ele não pagar, vamos perder o apartamento. A notícia me atingiu como um raio. Como assim, Patrícia? Ele pegou um empréstimo de 100 mil reais dando o apartamento como garantia. E já está atrasado há 3 meses. E você não sabia? Não sabia de nada, senhor. Descobri quando chegaram os papéis da execução pelo correio. O Márcio tinha escondido todas as correspondências do banco. Senti uma raiva profunda. Meu filho não havia traído apenas a esposa. Havia colocado o futuro dela em risco também. Patrícia, onde está o Márcio agora? Não sei, senhor. Quando confrontei ele com os papéis do banco, ele saiu de casa e não voltou mais. Isso foi anteontem. E a Vanessa? Pelo que soube, ela também sumiu. Uma colega de trabalho dela me ligou perguntando se eu sabia onde ela estava, porque ela não apareceu no escritório. Contei para seu Miguel o que Patrícia havia me falado. Sua reação foi de choque total. Senhor Antônio, quer dizer que minha filha está foragida com seu filho? Parece que sim. E o apartamento da Nora pode ser tomado pelo banco? É o que parece. Seu Miguel ficou pensativo. Senhor Antônio, acho que subestimamos a situação. Achávamos que era só uma questão moral, um caso extraconjugal, mas é muito mais grave. Ele estava certo. A situação havia fugido do nosso controle. Não éramos mais 2 pais aplicando uma lição moral nos filhos. Éramos 2 homens que tinham descoberto que os filhos estavam envolvidos numa situação financeira muito complicada. Seu Miguel, o que fazemos? Primeiro, vamos aproveitar nossa viagem. Viemos até aqui, vamos conhecer Londres direito. Segundo, quando voltarmos, vamos ajudar sua nora a resolver a situação do apartamento. E sua filha? Minha filha fez suas escolhas. Agora vai ter que lidar com as consequências. Passamos 3 dias incríveis em Londres. Visitamos o Palácio de Buckingham, a Torre de Londres, o Museu Britânico. Fizemos um passeio de barco pelo Tâmisa. Assistimos a um musical no West End. Mas a cada noite, quando voltávamos ao hotel, checávamos as mensagens do Brasil. Patrícia mandava atualizações sobre a situação. Márcio e Vanessa continuavam desaparecidos. O banco estava acelerando o processo de execução do apartamento. A situação estava ficando cada vez mais complicada. Senhor, descobri mais uma coisa, Patrícia me escreveu numa das mensagens. A Vanessa sacou todo o dinheiro da conta dela antes de desaparecer. Foram 40 mil reais. Mostrei a mensagem para seu Miguel. Ele ficou branco de raiva. Nossa última parada foi Roma. A cidade eterna com sua história milenar, suas ruínas majestosas, sua arte incomparável. Era impossível não se emocionar caminhando pelo Coliseu, visitando o Vaticano, jogando uma moeda na Fontana di Trevi. Mas nem a beleza de Roma conseguia tirar completamente da nossa mente a situação que nos esperava no Brasil. Durante uma caminhada pela Via Ápia Antiga, seu Miguel tocou no assunto que ambos estávamos evitando. Senhor Antônio, quando voltarmos, nossa vida não vai ser mais a mesma. Por que não? Porque descobrimos quem nossos filhos realmente são. E não há como fingir que não sabemos. Ele tinha razão. A viagem havia sido maravilhosa, mas também havia sido o período em que nossas ilusões sobre nossos filhos tinham desmoronado completamente. Seu Miguel,
O senhor se arrepende de ter descoberto a verdade? Ele pensou um longo tempo antes de responder. Não, senhor Antônio. Prefiro uma verdade dolorosa a uma mentira confortável. Eu também. No último dia em Roma, recebemos uma ligação que mudou tudo. Era Patrícia, e ela estava chorando. Senhor, eles voltaram. O Márcio e a Vanessa voltaram. Onde estavam? Numa pousada em Campos do Jordão, gastaram todo o dinheiro que ela tinha sacado da conta. E, senhor, tem mais uma coisa. Fala, filha. Eles estão falando em fugir para o exterior. O Márcio descobriu que o senhor e o pai da Vanessa estão viajando juntos, e está desesperado. Acha que vocês vão fazer alguma coisa contra eles quando voltarem. E vamos mesmo, murmurei. Senhor, nada, filha. Quando eles falaram nisso de viajar, hoje de manhã, estão tentando conseguir passaportes rápido vendendo as coisas de casa. Senhor, eu estou com medo. Voltamos para o Brasil no dia 31 de janeiro, exatamente 2 semanas depois que tínhamos saído. O voo foi longo, mas passamos o tempo planejando como lidar com a situação que nos esperava. Senhor Antônio, primeiro vamos resolver a situação da sua nora. Ela não tem culpa de nada disso. Concordo. E depois vamos atrás dos nossos filhos. Eles não podem fugir das responsabilidades deles. No aeroporto de Guarulhos, Patrícia nos esperava. Estava mais magra, com olheiras, mas nos recebeu com um sorriso aliviado. Senhor, que bom que voltaram. Estava com medo que alguma coisa tivesse acontecido com vocês. Apresentei seu Miguel para ela. Patrícia, esse é o seu Miguel, pai da Vanessa. Ela ficou constrangida no começo, mas seu Miguel foi gentil. Patrícia, você não tem culpa do que minha filha fez. Nós estamos do mesmo lado nessa história. Durante o trajeto para casa, Patrícia nos contou tudo o que havia acontecido durante nossa ausência. Márcio e Vanessa tinham realmente fugido para Campos do Jordão, onde gastaram os 40 mil reais da conta dela em hotéis caros, restaurantes, compras. Senhor, quando o dinheiro acabou, eles voltaram, mas estão desesperados. O Márcio está falando em vender o carro, os móveis, tudo o que conseguir para juntar dinheiro e fugir. Fugir para onde? Ele falou em Argentina, que é mais fácil para brasileiros morarem lá. Seu Miguel balançou a cabeça. Minha filha virou foragida. Como chegamos a esse ponto? Em casa, tomamos um café e planejamos nossa estratégia. Primeiro, íamos resolver a situação do apartamento da Patrícia. Segundo, íamos confrontar Márcio e Vanessa. Senhor Antônio, seu Miguel disse, tenho uma proposta para fazer. Que proposta, seu Miguel? Vou quitar a dívida do apartamento da Patrícia. Fiquei chocado. Mas são 100 mil reais. Senhor Antônio, tenho esse dinheiro guardado. Era para ser a herança da Vanessa, mas depois do que ela fez, mudei de ideia. Prefiro ajudar uma pessoa honesta do que deixar dinheiro para uma pessoa desonesta. Patrícia começou a chorar. Seu Miguel, eu não posso aceitar isso. Pode sim, filha. Você é vítima dessa situação, assim como eu e o senhor Antônio somos. E tem mais. Você vai morar no apartamento, mas vai estar no meu nome. Se um dia você quiser vender, divide o dinheiro comigo meio a meio. Era uma proposta generosa e justa. Patrícia ficaria com a casa, mas seu Miguel não perderia o dinheiro completamente. E o Márcio? Perguntei. O Márcio perdeu o direito de opinar sobre qualquer coisa. Seu Miguel respondeu com firmeza. Naquele mesmo dia, fomos ao banco resolver a situação. Seu Miguel quitou a dívida e transferiu o apartamento para o nome dele, com Patrícia como moradora vitalícia. Era uma solução que protegia todos os envolvidos. Agora, disse seu Miguel quando saímos do banco, vamos atrás dos nossos filhos. Descobrimos onde eles estavam através de um amigo de Márcio que Patrícia conhecia. Estavam hospedados num hotel barato no centro da cidade, provavelmente planejando a fuga para a Argentina. Senhor Antônio, está preparado para isso? Estou, seu Miguel. Está na hora de acertar as contas. Chegamos ao hotel às 2 da tarde de uma quinta-feira. Era um estabelecimento simples, usado principalmente por viajantes de baixa renda. No lobby, pedimos para falar com os hóspedes do quarto 237.
A atendente ligou para o quarto. Tem visita para vocês. Ouvimos uma discussão do outro lado da linha. Depois de alguns minutos, Márcio e Vanessa desceram. Quando nos viram, ficaram brancos como papel. Pai, seu Miguel, o que vocês estão fazendo aqui? Viemos conversar com vocês. Respondi calmamente. Vanessa estava diferente. Mais magra, cabelos desarrumados, roupas amarrotadas. Não parecia mais a secretária executiva elegante que era. Papai, eu posso explicar. Não precisa explicar nada, Vanessa. Seu Miguel a interrompeu. Eu sei de tudo. Sei do caso com o homem casado. Sei do dinheiro que você gastou com ele. Sei que vocês fugiram quando descobriram que eu e o Sr. Antônio estávamos viajando juntos. Márcio tentou falar alguma coisa, mas eu o interrompi. Márcio, antes de você abrir a boca, saiba que já resolvemos a situação do apartamento da Patrícia. Seu Miguel quitou a dívida. Como assim? O apartamento agora está no nome dele. A Patrícia vai continuar morando lá, mas você perdeu qualquer direito sobre o imóvel. Vanessa começou a chorar. Papai, eu posso explicar tudo. Não precisa explicar nada. Quero apenas que você devolva o dinheiro que sobrou da sua conta. Não sobrou nada, papai. Gastamos tudo. Seu Miguel respirou fundo. Vanessa, você tem uma semana para arrumar suas coisas e sair do meu apartamento. Não quero mais você na minha casa. Papai, e mais uma coisa. Você vai procurar outro emprego. Não pode mais trabalhar na mesma empresa que o Márcio. Isso é imoral. Márcio tentou uma última cartada. Pai, a gente pode conversar a sós? Pode falar na frente do seu Miguel. Ele já sabe de tudo mesmo. Pai, eu sei que errei. Sei que decepcionei o senhor. Mas me ajuda mais essa vez. Prometo que mudo de vida. Márcio, você gastou 40 mil reais do meu dinheiro e da Vanessa para me mandar embora de casa. Colocou o apartamento da sua esposa em risco. Traiu a confiança de todo mundo. E agora quer que eu te ajude? Pai, eu estava desesperado. As dívidas, a pressão. Márcio, você criou suas próprias dívidas. Ninguém te obrigou a viver acima das suas possibilidades. Seu Miguel me apoiou. Senhor Antônio, nossos filhos precisam aprender que as ações têm consequências. Não podemos mais protegê-los das escolhas deles. Deixamos claro para eles que não receberiam ajuda nossa. Vanessa teria que sair da casa do pai e procurar outro emprego. Márcio teria que se virar para pagar suas dívidas sozinho. E se a gente for mesmo embora para a Argentina? Vanessa perguntou, desafiadora. Vocês são adultos, respondi. Podem ir para onde quiserem, mas vão sem dinheiro nosso e sem nossa bênção. Quando saímos do hotel, eu e seu Miguel estávamos em silêncio. Era uma situação triste, mas necessária. Senhor Antônio, fizemos a coisa certa? Fizemos, seu Miguel. A coisa mais difícil, mas a mais certa. E agora? Agora vamos cuidar da Patrícia, que merece todo o nosso apoio. E vamos viver nossas vidas sem carregar o peso das escolhas erradas dos nossos filhos. 6 meses se passaram desde nossa viagem à Europa. A vida havia tomado um rumo completamente diferente do que imaginávamos. Patrícia continuava morando no apartamento, que agora estava no nome do seu Miguel. Ela havia conseguido um emprego numa loja de roupas no shopping e estava se reconstruindo. Aos poucos, estava voltando a sorrir. Seu Miguel e eu nos tornamos grandes amigos. Íamos ao cinema juntos, jogávamos dominó no clube, fazíamos caminhadas no parque. Era bom ter um companheiro da mesma idade que entendia as dificuldades de ser pai de filhos adultos problemáticos. Vanessa havia saído da casa do pai e se mudado para um quarto de pensão na Zona Leste. Conseguiu um emprego como recepcionista numa clínica médica, ganhando muito menos do que ganhava antes. Tentou algumas vezes se reconciliar com seu Miguel, mas ele manteve sua decisão. Senhor Antônio, minha filha precisa aprender a viver com as consequências das escolhas dela. Ele me disse numa dessas tentativas de reconciliação. Márcio havia sumido de vez. Soubemos por alguns conhecidos que ele tinha ido mesmo para a Argentina, onde estava trabalhando numa oficina mecânica em Buenos Aires. Patrícia havia dado entrada no processo de divórcio e estava tocando a vida sozinha. Um dia,
Seu Miguel chegou na minha casa com uma proposta inesperada. Senhor Antônio, que tal se fizéssemos outra viagem? Para onde? Que tal conhecermos o Nordeste do Brasil? Nunca fui a Salvador, Recife, Fortaleza. E agora que somos oficialmente aposentados e livres das responsabilidades com filhos problemáticos, podemos aproveitar a vida. A ideia me animou. Sabe que é uma boa? 2 meses depois, estávamos no avião para Salvador. Dessa vez não havia nenhum plano de vingança, nenhuma lição a ser dada. Era apenas 2 amigos aposentados, aproveitando a liberdade que a idade madura pode proporcionar. Salvador foi incrível. A história, a cultura, a comida, a música. Ficamos hospedados no Pelourinho, visitamos o elevador Lacerda, provamos acarajé, assistimos a um show de capoeira. Éramos 2 senhores de cabelos brancos, curiosos e dispostos a conhecer o próprio país. Senhor Antônio, seu Miguel disse numa tarde que estávamos sentados numa praça, admirando a vista da Baía de Todos os Santos. Obrigado por ter me dado a oportunidade de descobrir que a vida não acaba aos 70 anos. Imagine, seu Miguel. Obrigado você por ter me mostrado que a amizade verdadeira pode surgir nas circunstâncias mais estranhas. Durante a viagem, conversamos muito sobre nossas vidas. Descobrimos que ambos tínhamos medo de envelhecer sozinhos, de nos tornarmos um peso para os filhos. Ironicamente, os filhos que nos rejeitaram nos deram a liberdade que não sabíamos que queríamos. Sabe, seu Miguel, eu acho que aquela viagem para a Europa foi a melhor coisa que já me aconteceu. Por causa da vingança? Não, por causa da amizade que descobrimos e por causa da liberdade que ganhamos. No último dia em Salvador, recebemos uma notícia inesperada. Patrícia nos ligou animada. Senhor, tenho uma novidade para contar quando vocês voltarem. Que novidade, filha? Arranjei um namorado. Quando voltamos de Salvador, Patrícia nos contou sobre Ricardo, um engenheiro de 45 anos, divorciado, sem filhos, que havia conhecido na loja onde trabalhava. Ele tinha ido comprar presentes para as sobrinhas e eles começaram a conversar. Senhor, ele é muito diferente do Márcio. Honesto, trabalhador, respeitoso. E o melhor, ele sabe toda a minha história e não se importou. Ver Patrícia feliz novamente foi reconfortante. Ela estava mais alegre, cuidando melhor da aparência, fazendo planos para o futuro. Sogro, posso fazer uma pergunta? Claro, filha. O senhor se arrepende de ter feito aquilo com o Márcio? De ter levado o seu Miguel na viagem? Pensei na resposta. Patrícia, se eu não tivesse feito isso, você nunca teria descoberto a extensão das traições do Márcio. Continuaria casada com um homem que estava te enganando em tudo. Hoje você está livre para ser feliz de verdade. É verdade. E eu estou feliz, sogro. Mais feliz do que fui em anos. Seu Miguel, que estava presente na conversa, acrescentou. Patrícia, às vezes as pessoas entram em nossas vidas de forma estranha, mas acabam sendo bênçãos. Eu ganhei uma filha do coração em você, e o senhor Antônio ganhou um amigo verdadeiro em mim. Era verdade. Nossa pequena família não convencional estava funcionando melhor do que muitas famílias convencionais que conhecíamos. 3 meses depois, Patrícia nos contou que Ricardo havia pedido ela em casamento. Senhor, eu aceito, mas com uma condição. Quero que o senhor me leve ao altar. Os olhos me encheram de lágrimas. Filha, seria uma honra. O casamento de Patrícia foi simples, mas emocionante. Uma cerimônia pequena numa igreja do bairro, só para a família e amigos íntimos. Ricardo era realmente um bom homem. Tratava Patrícia com carinho e respeito que ela merecia. Quando chegou a hora de levá-la ao altar, senti uma emoção que nunca tinha experimentado. Não era meu pai biológico, mas estava realizando o sonho que todo pai tem. Ver a filha feliz e bem casada. Patrícia, sussurrei enquanto caminhávamos. Seu pai biológico estaria orgulhoso de você hoje. Sogro, o senhor é meu pai. O senhor me protegeu, me acolheu, me deu uma nova chance. É o senhor que deveria estar orgulhoso. Durante a festa, seu Miguel fez um discurso emocionante. Patrícia e Ricardo, vocês nos ensinaram que família não é só sangue. É escolha, é carinho,
É estar presente quando precisa. Vocês escolheram se amar, e nós escolhemos amá-los. A festa foi animada. Dançamos, cantamos, comemoramos. Era uma celebração da vida, do recomeço, da possibilidade de ser feliz mesmo depois dos 50, 60, 70 anos. No final da noite, quando os noivos foram embora para a lua de mel em Gramado, eu e seu Miguel ficamos arrumando o salão. Senhor Antônio, olha só onde chegamos. Há um ano, éramos 2 homens amargurados com os filhos. Hoje somos padrinhos de um casamento lindo. Seu Miguel, a vida realmente dá muitas voltas. E sabe o que mais me deixa feliz? O quê? É que não precisamos mais dos nossos filhos biológicos para sermos felizes. Temos nossa própria família agora. Um ano após o casamento de Patrícia, numa manhã de sábado, meu telefone tocou. Era um número internacional. Atendi curioso. Pai, era Márcio. Há mais de um ano sem falar com ele. Márcio, de onde você está ligando? De Buenos Aires, pai. Pai, eu queria pedir desculpa. Fiquei em silêncio. Não esperava por essa ligação. Pai, o senhor está aí? Estou, Márcio. Estou ouvindo. Pai, esse tempo aqui na Argentina me fez refletir muito. Sobre o que eu fiz com o senhor, com a Patrícia, com a minha vida. Eu estava errado. Completamente errado. E o que você quer, Márcio? Quero voltar para o Brasil. Quero tentar consertar as coisas. Quero pedir perdão para todo mundo. E a Vanessa? A Vanessa voltou para São Paulo há 6 meses, terminamos. Descobri que ela estava me usando tanto quanto eu estava usando ela. Contei para seu Miguel sobre a ligação do Márcio. Sua reação foi pragmática. Senhor Antônio, o senhor quer dar uma segunda chance para seu filho? Não sei, seu Miguel. Não sei se consigo confiar nele novamente. Então faça como eu fiz com a Vanessa. Deixe ele provar que mudou, mas não facilite nada para ele. Era um conselho sábio. Se Márcio queria uma segunda chance, teria que conquistá-la com ações, não com palavras. Liguei de volta para Márcio. Filho, se você quer voltar, volte. Mas com suas próprias pernas. Não espere ajuda minha. Pai, eu entendo. Só quero a oportunidade de mostrar que mudei. Então mostre. Mas não para mim. Mostre para a Patrícia, que você prejudicou. Mostre para o seu Miguel que você enganou. Mostre para você mesmo. 2 meses depois, Márcio voltou ao Brasil. Estava diferente. Mais magro, mais barbudo, roupa simples, sem a arrogância de antes. Conseguiu um emprego numa oficina mecânica no ABC, próxima à fábrica onde eu tinha trabalhado. Ele não me procurou imediatamente. Soube por terceiros que estava morando num quarto de pensão, trabalhando honestamente, tentando juntar dinheiro para quitar as dívidas que tinha deixado no Brasil. Quem me contava essas coisas era Patrícia. Ela o havia encontrado por acaso no centro da cidade. Sogro, ele está diferente, mais humilde. Pediu desculpas por tudo que fez. Disse que não espera perdão. Só quer a chance de tentar compensar. E você? O que sentiu quando viu ele? Senti pena, sogro. Mas também senti alívio por estar livre de tudo aquilo. Patrícia estava bem, casada há quase 2 anos com Ricardo, morando numa casa própria que compraram juntos, falando em ter filhos. Tinha construído uma vida nova e sólida. Sogro, o Márcio perguntou se podia conversar com o senhor. Disse que não quer nada, só quer pedir perdão pessoalmente. Conversei com seu Miguel sobre a situação. O senhor acha que devo conversar com ele? Senhor Antônio, perdão é uma coisa muito pessoal. Não posso dizer para o senhor o que fazer, mas posso contar como me sinto em relação a Vanessa. Como você se sente? Sinto que ela é minha filha e sempre será. Mas também sinto que perdeu o direito de ser tratada como filha. Se um dia ela provar que mudou de verdade, talvez eu reconsidere, mas vai levar muito tempo. Era exatamente como eu me sentia em relação ao Márcio. Depois de muito pensar, decidi encontrar com Márcio. Marcamos num café do centro, neutro, público. Cheguei primeiro e o esperei. Quando ele entrou, quase não o reconheci. O homem que se sentou à minha frente não era o Márcio arrogante e bem vestido de 2 anos atrás. Era um homem humilhado pela vida,
com marcas de quem havia sofrido as consequências das próprias escolhas. Oi, pai. Oi, Márcio. Ficamos alguns segundos em silêncio, nos observando. Pai, obrigado por ter aceitado me encontrar. Fala o que você tem para falar, Márcio. Pai, eu quero pedir perdão. Por tudo. Pela traição a Patrícia. Por ter usado o Senhor. Por ter mentido. Por ter sido um filho ingrato. Está perdoado, Márcio. Ele pareceu surpreso com minha resposta rápida. Mas, continuei, perdoar não significa que as coisas voltaram ao que eram antes. Perdoar significa que não vou carregar raiva de você. Mas confiança é outra coisa. Eu entendo, pai. Márcio, você tem 44 anos. É um homem adulto. Não precisa mais de mim para nada. Se quer reconstruir sua vida, faça isso com suas próprias forças. Pai, posso fazer uma pergunta? Pode. O senhor está feliz? A pergunta me surpreendeu. Estou, Márcio. Mais feliz do que estive em muitos anos. Mesmo sem mim na sua vida? Márcio, você saiu da minha vida por escolha própria quando decidiu me usar. Eu apenas aceitei sua escolha. Ele chorou. Eram lágrimas sinceras de quem finalmente entendia a dimensão do que havia perdido. 2 anos se passaram desde meu encontro com Márcio. A vida havia seguido seu curso natural. Seu Miguel e eu continuávamos nossa amizade sólida. Patrícia e Ricardo tinham tido uma filha, Maria Antônia, que me chamava de vovô e que era a alegria da minha vida. Márcio havia cumprido sua promessa de reconstrução. Quitou todas as dívidas, conseguiu um emprego melhor como supervisor numa metalúrgica, alugou um apartamento pequeno mas digno. Não havia se envolvido com mais ninguém romanticamente. Parecia estar focado em reconstruir sua vida pessoal e profissional. Ele me procurava de tempos em tempos, não para pedir ajuda ou dinheiro, mas apenas para conversar, para tentar manter algum tipo de relacionamento. Eu o recebia com cortesia, mas sem a intimidade de antes. Durante esses 2 anos, Vanessa também tentou se reconciliar com seu Miguel algumas vezes. Ela havia deixado o emprego na empresa onde trabalhava com Márcio, conseguiu um trabalho numa empresa menor, estava morando sozinha e aparentemente havia aprendido algumas lições. Senhor Antônio, seu Miguel me disse numa dessas tentativas de reconciliação da filha, eu ainda não estou pronto para perdoar completamente, mas reconheço que ela está tentando mudar. E como você se sente em relação a isso? Sinto que talvez um dia possamos ter uma relação civilizada, mas nunca mais será a relação pai e filha que tínhamos antes. Um dia, numa tarde de domingo, estávamos eu, seu Miguel, Patrícia, Ricardo e a pequena Maria Antônia no parque, quando Márcio apareceu. Ele estava passando por ali por acaso e nos viu. Oi, pessoal. Oi, Márcio. Patrícia respondeu com naturalidade. Ele ficou alguns minutos conversando conosco. Foi estranho, mas não desconfortável. Éramos pessoas que um dia foram família, e agora eram apenas conhecidos que se respeitavam. Quando Maria Antônia completou 3 anos, algo inesperado aconteceu. Numa festa de aniversário dela, Márcio apareceu com um presente. Patrícia trouxe um presentinho para a Maria Antônia. Se vocês não se importarem. Era uma boneca linda, cara, de boa qualidade. Maria Antônia ficou encantada. Tio Márcio trouxe boneca. Ela disse, batendo palminhas. Ver meu ex-filho brincando com minha neta foi emocionante. Ele era gentil com ela, paciente, carinhoso. Pela primeira vez em anos vi um pouco do menino bom que ele tinha sido. Pai, ele me disse no final da festa. Posso conversar com o senhor? Claro. Pai, vendo a Maria Antônia, vendo como vocês formaram uma família linda, eu entendi o que perdi. Entendi o valor do que joguei fora. Márcio, você não perdeu nada. Você escolheu abrir mão. Pai, existe alguma chance de eu reconquistar um lugar nessa família? Olhei para Patrícia e Ricardo, que estavam observando nossa conversa. Olhei para seu Miguel, que havia se tornado meu melhor amigo. Olhei para Maria Antônia, que brincava com a boneca que Márcio havia dado. Márcio, família não é algo que se reconquista. É algo que se constrói todos os dias. Se você quiser fazer parte da nossa família,
Vai ter que construir seu lugar aqui. E vai levar tempo. Quanto tempo, pai? O tempo que for necessário para você provar que mudou de verdade. E talvez nem assim seja possível voltar ao que era antes. Ele acenou com a cabeça, entendendo. Mas, continuei, você pode começar sendo um tio presente para a Maria Antônia. Pode começar sendo um amigo respeitoso para a Patrícia e o Ricardo. Pode começar sendo um filho que não decepciona. Nos meses que se seguiram, Márcio começou a se fazer presente de forma discreta e respeitosa. Aparecia nos aniversários da Maria Antônia, mandava presentes no Natal, ajudava quando precisavam de alguma coisa pesada em casa. Patrícia foi a primeira a aceitar essa nova versão do Márcio. Sogro, ele está diferente. Não é mais aquele homem egoísta que eu conheci. Acho que o sofrimento o fez crescer. Ricardo, que não tinha o peso emocional da história anterior, aceitou Márcio com naturalidade. Antônio, se ele está tentando ser uma pessoa melhor, acho que devemos dar uma chance. Seu Miguel observava tudo com interesse. Senhor Antônio, seu filho está fazendo o que minha filha deveria estar fazendo. Está provando com ações que mudou. Era verdade. Vanessa continuava tentando reconciliação com palavras, mas Márcio estava mostrando mudança com atitudes. No aniversário de 5 anos da Maria Antônia, ela fez um pedido que me surpreendeu. Vovô, quero que o tio Márcio venha morar perto da gente. Olhei para Márcio, que estava presente na festa. Seus olhos se encheram de lágrimas ao ouvir o pedido da menina. Maria Antônia, ele disse ajoelhando ao lado dela. O tio mora um pouco longe, mas sempre vai estar aqui quando você precisar. Promete, tio? Prometo. E ele cumpriu a promessa. Nos 2 anos seguintes, Márcio se tornou o tio presente que Maria Antônia merecia. Levava ela ao parque, ajudava com a lição de casa quando Patrícia e Ricardo precisavam, participava das festas escolares. Lentamente, muito lentamente, ele foi reconquistando um lugar na nossa família reconstituída. Hoje, 5 anos após aquela viagem para a Europa que mudou nossas vidas, estou sentado na varanda da minha casa, observando Maria Antônia brincar no quintal. Ela está com 7 anos agora. Uma menina esperta e carinhosa que me chama de vovô com a naturalidade de quem sempre me viu como avô. Márcio está aqui também. Não mora mais em pensão. Conseguiu comprar um apartamento pequeno no mesmo bairro onde moramos. Trabalha numa empresa boa. Ganhou algumas promoções. Reconstruiu sua vida financeira e emocional. Namora uma moça divorciada, enfermeira. Uma pessoa séria que conheceu na igreja que começou a frequentar. Pai, ele me disse há algumas semanas, quero que saiba que sou grato por aquela viagem que o senhor fez. Por que grato? Eu fiz aquilo para te dar uma lição. E funcionou, pai. Me fez crescer, me fez ver quem eu realmente era e quem eu queria me tornar. Patrícia e Ricardo continuam felizes. Ele virou gerente na empresa onde trabalha. Ela abriu uma pequena loja de roupas infantis que está indo muito bem. Estão pensando em ter mais um filho. Seu Miguel continua sendo meu melhor amigo. Fazemos viagens todos os anos. Já conhecemos o Sul, o Centro-Oeste. Agora estamos planejando conhecer a Amazônia. Somos 2 senhores aposentados aproveitando a vida, que não tivemos tempo de viver quando éramos mais jovens. Vanessa conseguiu uma reconciliação parcial com o pai. Eles se falam, se veem esporadicamente, mas a relação nunca mais foi a mesma. Ela se casou com um homem mais velho, viúvo, que tem filhos crescidos. Parece estar bem. Senhor Antônio, seu Miguel me disse ontem, você se arrepende de alguma coisa que fizemos naquela época? Não me arrependo de nada, seu Miguel. Aquela viagem nos deu uma família melhor do que a que tínhamos antes. É verdade. Nossa família não é convencional. Um pai traído, um amigo que virou irmão, uma nora que virou filha, um genro que nos acolheu, um neto que é a alegria das nossas vidas e um filho que está lentamente reconquistando seu lugar entre nós. Mas é uma família construída no amor verdadeiro, no respeito mútuo, na honestidade. É uma família que escolheu ficar junta, não por obrigação sanguínea, mas por vontade de compartilhar a vida. Hoje, quando olho para trás,
Percebo que aquela viagem para a Europa foi realmente o presente mais valioso que já recebi. Não porque conheci países maravilhosos, embora tenha sido incrível, mas porque me deu a oportunidade de descobrir que família verdadeira é muito mais do que sangue. É escolha, é presença, é amor em ação. E nós escolhemos ser família todos os dias. Pessoal, essa história me mexeu profundamente ao contar para vocês. É impressionante como às vezes as traições mais dolorosas da nossa vida podem nos levar aos lugares mais maravilhosos. Descobri que nunca é tarde para recomeçar, que família se escolhe e que a vingança mais doce é viver bem. Se vocês gostaram dessa história, por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem com outras pessoas que precisam ouvir que é possível encontrar felicidade mesmo depois dos 60 anos. Vocês não fazem ideia de como isso me motiva a continuar trazendo essas histórias reais para vocês. E me contem nos comentários. Vocês acreditam que o Márcio mudou de verdade? Eu faria certo em dar uma segunda chance para ele? Quero muito saber a opinião de vocês. Um abraço e até a próxima história.